Olá, meus amigos, boa noite, tudo bem? É um prazer estarmos juntos aqui em mais uma aula no nosso canal no YouTube, nossa sala de aula virtual. E hoje nós vamos tratar de um instituto relativamente recente, que talvez você já tenha ouvido falar, mas que nem todo mundo conhece na prática, que é o PRDI. Você sabe o que é o PRDI? Sabe que em hipótese ele pode ser utilizado? Sabe como ele pode auxiliar o contribuinte para resolver os seus problemas na via administrativa e, de outro lado, reduzir a litigiosidade, reduzir o tamanho imenso de ações judiciais que tramitam, principalmente de execuções fiscais que tramitam no Poder Judiciário? Pois é, na aula de hoje nós vamos tratar do PRDI, que é o famoso pedido de revisão de uma dívida já inscrita em dívida ativa da União. Para quem ainda não me conhece, sou o professor Érico Teixeira, professor de Direito Tributário, juiz federal aqui no Rio de Janeiro. E para quem puder e quem quiser acompanhar, tá aqui o meu endereço nas redes sociais, @ericoteixeira_prof, @ericoteixeira_prof. Então, se você puder, compartilhe esse vídeo, dá o seu like aqui, curte aqui no canal e deixe seus comentários, suas dúvidas, suas críticas e sugestões para que a gente possa fazer aulas cada vez mais apropriadas, cada vez mais adequadas ao nosso conteúdo aqui, que é compartilhar conhecimento para que a gente possa construir juntos o aprendizado, para que a gente possa aprender juntos sobre esse tema tão fascinante que é o direito tributário. Nós vamos começar a aula de hoje com uma pergunta. Será que após a constituição definitiva do crédito é possível a revisão? Vejam que essa própria pergunta ela já gera uma certa perplexidade, porque se nós estamos falando em constituição definitiva, a priori não seria cabível mais uma revisão na via administrativa. Se um crédito está definitivamente constituído na via administrativa, será que seria possível rever esse crédito na própria via administrativa? Que definitividade seria essa? Meus amigos, mas é bom a gente ficar atento, porque, na verdade, quando se constitui um crédito na dívida ativa, há uma intenção de cobrá-lo do contribuinte. E quando se cobra um crédito indevidamente, a Fazenda pode ter que restituir o contribuinte posteriormente. Esse crédito poderá ter que ser devolvido posteriormente pela própria Fazenda Pública. Por outro lado, parece não fazer muito sentido inscrever um crédito em dívida ativa e ajuizar uma execução fiscal que não seja rígida, que não seja válida, que não vá se manter em pé perante o Poder Judiciário quando eventualmente vier uma impugnação daquele débito ou do procedimento adotado na constituição daquele crédito. E aqui nós temos alguns artigos importantes, O artigo 151 do Código Tributário Nacional, ele trata dessa questão do procedimento, Ele fala do processo administrativo fiscal. Então, o débito, uma vez ocorrido o lançamento, o contribuinte é intimado para efetuar o pagamento ou para apresentar uma impugnação ou para apresentar um recurso na via administrativa nos termos das leis federal, estadual, municipal, que regem o processo administrativo fiscal no âmbito daquele ente político, seja a União, Estado, município, Distrito Federal, enfim. Eu tenho a lei que rege o processo administrativo tributário, a lei que rege o processo administrativo fiscal no âmbito daquele ente político. E essa lei vai regular as impugnações, os recursos cabíveis em face desses débitos, em face desses lançamentos, em face dessas cobranças feitas pela Fazenda Pública. E cabe lembrar que, de acordo com o artigo 151 do Código Tributário Nacional, quando eu apresento uma impugnação tempestiva, observados os requisitos e de acordo com a legislação federal, estadual ou municipal que rege o processo administrativo tributário, essa impugnação, esse recurso, suspende a exigibilidade do crédito. O que significa isso? Que eu não poderei ser cobrado, até que haja a constituição definitiva na esfera administrativa. Então não vai haver protesto, não vai haver inscrição no CADIM, não vai haver a cobrança daquele crédito, até que haja a constituição definitiva, porque o contribuinte ainda está discutindo na esfera administrativa. Quando eu falo em pedido de revisão de uma dívida inscrita, veja que o débito já está em fase de cobrança, ele já foi inscrito em dívida ativa. Só que, no próprio Código Tributário Nacional, nós temos os artigos 145 e 149 que tratam da chamada revisão de ofício, das hipóteses em que um determinado débito pode e deve ser revisto de ofício pela Fazenda Pública. Mais uma vez aqui, não parece fazer muito sentido, tanto em termos éticos, tanto em termos de moralidade administrativa, tanto em termos de eficiência na cobrança, lançar ou manter o lançamento de créditos que sejam inválidos. Ainda que o contribuinte não tenha impugnado, ainda que não tenha havido um recurso, ainda que eventualmente já haja uma decisão administrativa, mas que posteriormente é, de certa forma, mostrada, posteriormente se mostra incorreta diante de um fato novo, diante de uma situação nova, seja de direito, seja de fato, que surgiu
por exemplo. Então, os artigos 145 e 149 do Código Tributário Nacional, eles autorizam a revisão de ofício nesses casos. Então, cuidado com esse aparente paradoxo aqui. Eu posso ter um crédito definitivamente constituído e ainda assim, embora não caiba mais uma impugnação provocada pelo contribuinte, embora não caiba mais um recurso a ser interposto pelo contribuinte, é cabível que a própria autoridade administrativa reveja de ofício ou mediante provocação, porque se ela pode fazer de ofício, obviamente ela pode fazer mediante petição ou provocação do contribuinte, um determinado crédito. E aí, a gente faz a seguinte indagação: será que isso vale mesmo após a inscrição em dívida ativa? E o porquê desse questionamento? Porque vejam, meus amigos, eu tenho o lançamento, a constituição do crédito, e o contribuinte é intimado, ele é notificado para efetuar o pagamento ou apresentar uma impugnação. Para eu chegar na fase de inscrição em dívida ativa, que é a fase anterior ao próprio ajuizamento da execução fiscal, a cobrança judicial daquele crédito, eu tenho que ter tido o esgotamento da discussão na esfera administrativa. Eu tenho que ter tido o encerramento da discussão na esfera administrativa. Só cabe a inscrição em dívida ativa quando já é esgotada a discussão na via administrativa. Seja porque já foram indeferidos as impugnações, já foram negados os recursos apresentados pelo contribuinte, seja porque o próprio contribuinte não apresentou uma impugnação no prazo, de acordo com a forma prescrita na lei federal, estadual e municipal, conforme o caso aqui. Então, mesmo após a inscrição em dívida ativa, será que seria cabível essa revisão do débito de ofício ou mediante provocação? E vejam, aqui o artigo 2º, o parágrafo 3º da lei número 6.630 de 1980, que é a lei de execução fiscal, ele fala que a inscrição que se constitui no ato de controle, vejam que eu destaquei controle aqui no texto do lado, de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito. Quando nós falamos em área federal, em Fazenda Nacional, esse órgão é a PGFN, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. E a Lei 10.522 e a Portaria PGFN 33 de 2018, elas regulam, de certa forma, esses atos praticados pela Procuradoria da Fazenda Nacional de inscrição de um crédito em dívida ativa para fins de posterior ajuizamento da execução fiscal. Vejam o que diz, por exemplo, o artigo 1º da Portaria PGFN 33 de 2018. O controle de legalidade dos débitos encaminhados para inscrição em dívida ativa da União consiste na análise. Então vejam, o que é esse controle de legalidade dos débitos encaminhados para fins de inscrição em dívida ativa da União? É a análise pela PGFN, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos requisitos de certeza, de liquidez, de exigibilidade, que são essenciais à própria formação do título executivo e que é necessária a prática de qualquer ato de cobrança coercitiva, seja judicial ou extrajudicial. Então é como se eu tivesse aqui uma etapa, um filtro que é feito pela PGFN. Até então, os atos de cobrança estão sendo praticados pelos auditores fiscais, pelas autoridades fiscais, muitas vezes sequer tem conhecimento jurídico, embora de fato tenha um conhecimento tributário, fiscal, mas muitas vezes existem questões jurídicas que precisam ser objeto de análise. Então tem um filtro aqui, um controle de legalidade que é feito pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional antes de inscrever esse crédito em dívida ativa e antes de ajuizar uma execução fiscal. O artigo 2º da portaria prossegue dizendo que esse controle de legalidade dos débitos constitui direito do contribuinte, dever do procurador da Fazenda Pública, que poderá realizá-lo a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento do interessado. Então vejam, mesmo após a inscrição em dívida ativa, o artigo 2º da portaria PGFN 33 de 2018, ele estabelece que o controle de legalidade dos débitos encaminhados para fins de inscrição em dívida ativa, que é um direito do contribuinte e um dever do procurador da Fazenda Nacional, ele pode ser efetuado, ele pode ser realizado a qualquer tempo. Seja de ofício, quando o procurador detecta uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade naquela cobrança, seja a requerimento do interessado, quando o interessado aponta um vício, uma nulidade, uma ilegalidade que inquina, que tira a certeza, a liquidez daquele crédito que se pretende cobrar. Então vejam que esse controle de legalidade é um direito e um dever ao mesmo tempo, um direito do contribuinte e um dever da Fazenda, e ele pode ser feito a qualquer tempo. Então, essa expressão, constituição definitiva do crédito tributário, ela não é uma expressão que possa ser levada a ferro e fogo na esfera administrativa. Porque o crédito tributário, na esfera administrativa, ele não é definitivo, porque ele pode ser revisto a qualquer tempo, caso haja uma inconstitucionalidade, uma ilegalidade, uma nulidade, tanto quando se faz a inscrição em dívida ativa, quanto posteriormente, quando se detecta, mesmo após a inscrição em dívida ativa, que há uma irregularidade. E, por fim, o próprio Poder Judiciário poderá
anular, poderá desconstituir aquele ato administrativo, aquele lançamento, aquela constituição do crédito feito pela Fazenda. Seja porque o próprio ato está equivocado, seja porque há uma nulidade formal, seja porque há uma ilegalidade no tributo cobrado, enfim, independentemente da razão, é possível que isso seja revisto pelo Poder Judiciário e revisto pela própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional na esfera administrativa, a qualquer tempo. Ou seja, pode já haver inclusive uma execução fiscal em curso e a Fazenda pode rever aquele ato. Pode haver, inclusive, um processo tramitando com bens do contribuinte penhorado, o contribuinte não embargou a execução. Ainda assim, eventualmente, se o débito for ilegal, não há de se prosseguir naquela execução sob pena de se cobrar algo que é indevido. Vejam que quando o contribuinte paga indevidamente uma quantia de tributo, ele tem direito, inclusive, à eventual repetição desse indébito. Então não faz sentido aqui prosseguir nessa cobrança e é dever do procurador realizar esse controle de legalidade a todo e qualquer tempo, seja antes, seja após a execução fiscal, o ajuizamento da execução fiscal. Então tem um primeiro filtro, que é feito pela PGFN, quando ela recebe esse débito, que até então estava na esfera administrativa, na mão da Receita Federal, na mão dos auditores fiscais, é feito ali um controle de legalidade, todo o procedimento do próprio débito em si, e aí, se tiver tudo certo, escreve em dívida ativa e intima o contribuinte, notifica o contribuinte, se não houver o pagamento, isso pode gerar inclusive o ajuizamento da execução fiscal. Agora, antes da execução fiscal, ou mesmo já havendo um processo em curso, é possível que haja um controle de legalidade deste débito. O artigo 4º, na sequência, ele estabelece que, recebido o débito, a Procuradoria da Fazenda Nacional examinará detidamente, com cautela, com lupa, os requisitos de liquidez, de certeza, de exigibilidade e, a caso verificada a existência de vícios formais ou materiais, mandará proceder à inscrição em dívida ativa nos registros próprios, observadas as normas regimentais e as instruções pedidas pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Ou seja, só deve ser inscrito em dívida ativa quando não houver vícios. Quando não houver vícios, sejam formais, sejam materiais. Então vejam que o artigo determina aqui que o procurador haja com cautela, com cuidado, que ele detidamente analise os requisitos de liquidez, certeza, de exigibilidade, e se houver algum vício ele não deve inscrever, deve corrigir, deve devolver para a autoridade administrativa, deve apontar aquele vício formal ou material. Se estiver tudo certo, faz-se a inscrição em dívida ativa e prossegue-se nos atos de cobrança. Vejam que na prática essa foi uma crítica durante muito tempo efetuada à atuação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, porque quem atua com execução fiscal está acostumado a analisar processos, a atuar em processos que muitas vezes são inscritos indevidamente, que muitas vezes são posteriormente cancelados, a inscrição cancelados os débitos inscritos por algum vício material formal que já poderia ter sido detectada anteriormente. Então nem sempre isso foi uma realidade, mas por hora nós temos uma portaria que determina esse exame detido. Como o volume é muito grande, como nós temos valores muito elevados inscritos em dívida ativa, como a execução fiscal é o maior número, representa a maior classe de processos judiciais que tramitam no Poder Judiciário, nem sempre se consegue fazer essa análise detida. E o próprio parágrafo único aqui do artigo 4º diz que, quando o débito é encaminhado eletronicamente para inscrição em dívida ativa, o controle da legalidade de que trata o caput será realizado de forma automatizada. Então vejam que, de certa forma, isso é uma ducha de água fria naquilo que estava previsto anteriormente. Então o procurador deve analisar detidamente a legalidade do procedimento, deve analisar detidamente a legalidade da cobrança, verificar se há algum vício formal, algum vício material. Mas como na prática, hoje, os processos são eletrônicos, esses débitos são encaminhados eletronicamente, esse controle é feito de forma automatizada. Então nem sempre vai ter aquele olhar detido, até porque, diante do volume, isso seria impossível. Mas vejam que isso abre uma oportunidade muito grande para o contribuinte, para o contador, para o administrador, para o advogado do contribuinte e para o próprio Poder Judiciário verificar se de fato aqueles valores que estão tramitando na justiça ou que são cobrados antes mesmo da execução fiscal são devidos. Porque essa inclusão automatizada, esse controle automatizado muitas vezes pode fazer com que passem situações nas quais a execução fiscal não deveria ser ajuizada. Então é muito importante a nós analisarmos aqui o seguinte cenário, né? Me parece que essa portaria ela trabalha com o seguinte cenário: olha, o procurador deve analisar de forma detida para fins de inscrição, mas como nos processos eletrônicos é feito de forma automatizada,
o contribuinte pode formular um pedido de revisão de dívida, caso ele detecte alguma irregularidade no débito inscrito em dívida ativa, ou o próprio procurador pode rever a qualquer tempo aquela inscrição. Então, meio que a inscrição ocorre de forma automatizada, mas o procurador pode rever a qualquer tempo e o contribuinte pode fazer aquilo que se chama de um pedido de revisão de dívida inscrita. E aí nós vamos à nossa próxima indagação, que é a seguinte: o que é esse pedido de revisão de dívida inscrita? O que é o famoso PRDI? É um instituto relativamente recente, de 2018, mas que pode ter bastante utilidade prática no dia a dia do sócio, do administrador, do contador, do advogado que atua no âmbito do processo tributário, porque é uma possibilidade de se resolver um problema antes que esse problema chegue ao Poder Judiciário, antes que se torne mais oneroso o custo para resolver esse problema, antes que haja um aumento da litigiosidade, antes que haja o ajuizamento de execuções indevidas. Então, o que é o PRDI? De acordo com o artigo 15 da portaria PGFN 33 de 2018, o pedido de revisão de dívida inscrita PRDI, ele possibilita a reanálise pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade dos débitos inscritos em dívida ativa de natureza tributária ou não. Então vejam, quando o débito é de responsabilidade, quando a cobrança daquele débito é de responsabilidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nós temos a previsão na portaria PGFN 33 de 2018 de um pedido que chama pedido de revisão de dívida inscrita, que é quando o contribuinte, ao ser notificado da inscrição de um determinado débito em dívida ativa, ele tem a oportunidade de apresentar um pedido informando que há um problema naquele débito, que aquele débito não cumpre os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. Então ele pode fazer um pedido de revisão de dívida inscrita e eventualmente resolver esse problema na esfera administrativa antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal. E quando é que cabe isso? Parece muito bom, Quando é que seria cabível o PRDI? A própria portaria regula, ela estabelece no artigo 15, parágrafo 1º, que admite-se o PRDI para alegação de pagamento. Então vejam, imagina que o contribuinte efetuou o pagamento, ele foi autuado, recebeu intimação, recorreu na via administrativa, perdeu, efetuou o pagamento, mas aquele pagamento por alguma razão não foi computado pela Receita Federal. Você pode formular um PRDI e anexar, nós vamos ver como é que funciona, anexar ali na plataforma a informação de pagamento. Você pode alegar, por exemplo, que há uma suspensão da exigibilidade do crédito por decisão judicial. Isso às vezes acontece na prática. Às vezes o contribuinte ajuiza uma ação, deposita o valor que está sendo discutido, obtém uma tutela de urgência ali que suspende a exigibilidade daquele crédito tributário nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional, e ainda assim o crédito acaba sendo inscrito em dívida ativa. Quando chega aquela inscrição, a inscrição é indevida, porque o débito estava com a exigibilidade suspensa. Não pode haver ali uma execução fiscal, não pode haver atos de cobrança. O crédito já está constituído, mas não pode ser cobrado. A exigibilidade está suspensa. Então, o contribuinte pode formular um PRDI dizendo, olha, esse crédito está com a exigibilidade suspensa conforme processo judicial, número tal, decisão judicial que consta no evento tal ou as folhas tais, conforme cópia em anexo. E aí vai ser cancelada essa inscrição em dívida ativa, não vai haver o juizamento de uma execução fiscal. Compensação, isso acontece muito na prática também do nosso dia a dia tributário. Muitas vezes o contribuinte fez uma compensação, a compensação foi indeferida, ele apresentou uma manifestação de inconformidade, que é um recurso administrativo quando a compensação é indeferida, e eventualmente aquele débito nesse meio do caminho acabou sendo inscrito pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de forma indevida. Se o contribuinte entender que houve essa inscrição indevida, ele pode formular um PRDI alegando, olha, tem a compensação lá, enquanto não houver o julgamento dos meus recursos relativos à compensação, isso não pode ser inscrito. Retificação de declaração. Essa hipótese também é muito comum na prática. Às vezes o contribuinte, por erro formal, ele declara um valor maior do que ele deveria declarar. Ele declara um valor maior e depois ele percebe o erro e tenta corrigir a declaração. Nem sempre ele consegue essa correção da declaração, nem sempre isso é feito de imediato. Muitas vezes ele faz uma retificadora, mas como ele está reduzindo a dívida, isso entra em análise por parte das autoridades administrativas e pode ser que haja cobrança daquela diferença sem que a retificadora seja processada. Então ele pode dizer, não, eu já retifiquei essa declaração, você não pode me cobrar aquele valor originário, não subsiste mais a base declaratória, ali, a base fática, a base instrumental, a base documental, melhor dizendo, que deu ensejo a essa cobrança. Eu já retifiquei a declaração, preenchimento da declaração com erro, vício formal na constituição do crédito. Muitas vezes o crédito pode ter um vício formal ali, prescrição, decadência, quando ocorridos em momento anterior à inscrição em dívida ativa. Então vejam, pode ser que tenha havido já a decadência ou a prescrição e o contribuinte também pode informar isso no PRDI. Então vejam que são várias matérias
admissíveis em sede de PRDI. Além disso, ele pode alegar as matérias descritas no artigo 5º, parágrafo 1º, ocorridas antes ou após a inscrição individativa, nós vamos ver quais são elas, e ele pode alegar também qualquer causa de extinção ou suspensão do crédito tributário ou não tributário, ocorrido antes ou após a inscrição individativa da União. Se por qualquer razão o crédito tivesse sido extinto, ele pode alegar, ele pode falar, extinção do crédito tributário, estou formulando o PRD aqui com base no artigo 15, parágrafo 1º, inciso 3, porque não há mais dívida. Eu paguei esse valor, por exemplo, e por alguma razão isso não constou do sistema, eu tenho o DARF aqui, eu já corrigi a informação ali, enfim, ele vai trazer aquela base que vai gerar a extinção daquela dívida, que seja antes, seja após a inscrição em dívida ativa. Vejam que nessa hipótese do artigo 5º, parágrafo 1º, a lei estabelece vários incisos, né? Aqui são a portaria estabelece, artigo 5º, parágrafo 1º, a portaria estabelece vários incisos que fazem com que o débito não possa ser inscrito em dívida ativa. Por exemplo, tributos enumerados nos incisos 1 a 10 do artigo 18 da Lei 10.522. Isso aqui são hipóteses que a Fazenda não pode mais impugnar, não pode mais contestar, está lá na Lei 10.522. Então, se o seu débito for um débito relativo a alguma daquelas hipóteses da Lei 10.522, é incabível a cobrança, a inscrição em dívida ativa, isso tem que ser cancelado. Então, tem que verificar lá, não, meu débito aqui, tá, bom, então isso não pode ser inscrito, eu posso fazer um PRDI para dizer, olha, a cobrança aqui é indevida. Por quê? Porque esse débito não poderia ser inscrito em dívida ativa conforme o artigo 5º, parágrafo 1º desta portaria. Os débitos cuja constituição esteja fundada em matéria que, em virtude de jurisprudência desfavorável do Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, ou do Superior Tribunal do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, ou do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do PGFN, do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda. Então vejam, pode ser que diante da jurisprudência desfavorável no âmbito do Supremo Tribunal Federal ou do STJ, haja um ato declaratório. De fato, nós temos vários atos declaratórios do Procurador-Geral da Fazenda Nacional que estabelecem valores que não podem ser inscritos em dívida ativa, ou situações que não podem mais ser contestadas ou impugnadas na via judicial. Nesses casos, não pode haver inscrição. Como a inscrição é automatizada, pode ser que ela tenha ocorrido por erro. E aí, quando você é notificado, você faz o PRDI dizendo, olha, eu tenho um ato declaratório aqui. Ah, professor, mas como é que eu vou saber quais são todos os atos declaratórios da Procuradoria da Fazenda Nacional? Isso aqui é um checklist, né, de inscrição em dívida ativa. A gente tem que olhar primeiro se a situação está lá na Lei 10.522. Segundo, se há esse ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que pode ser verificado no próprio site da PGFN, no site gov.br, tem lá a relação dos atos declaratórios, das matérias que não serão mais objeto de impugnação, de contestação, de recurso e, consequentemente, não poderão ser objeto de inscrição em dívida ativa. Então, a gente faz um checklist, na verdade, quem trabalha com execução fiscal, aqui com processo tributário, tem que ter um checklist. Eu vou olhar se está no 10.522, vou olhar se é um débito que não poderia ser inscrito, se há esse ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, se há uma súmula ou um parecer do Advogado-Geral da União ou uma súmula do CARF. Vejam que parece óbvio que não vai haver inscrição nesse caso, mas imagine que o contribuinte não impugnou aquilo na via administrativa e, eventualmente, posteriormente, veio uma súmula do CARF dizendo que ele tinha razão, ou veio uma súmula do CARF dizendo que... Existe uma súmula do CARF dizendo que ele tem a razão, mas por alguma razão, por algum motivo, aquela dívida que ele tem foi mantida. Ele pode formular aqui um pedido de revisão de dívida inscrita. Débitos cuja constituição esteja fundada em matéria decidida de modo favorável ao contribuinte pelo Supremo Tribunal em controle concentrado. Então, toda vez que é uma matéria decidida em sede de controle concentrado, o contribuinte tem direito de não ser mais inscrito em relação àquele conteúdo. Débito cuja constituição esteja fundada em matéria decidida de modo favorável ao contribuinte em sede de controle difuso e tenha sido expedida, né, editada aquela resolução do Senado, suspendendo a execução da lei ou do ato declarado inconstitucional. Então, ainda que seja uma decisão para um caso concreto, se houver a resolução do Senado, o contribuinte poderia aqui formular o PRDI. Os débitos cuja constituição esteja fundada em matéria sobre a qual existe enunciado de súmula vinculante, súmula do STF, em matéria constitucional ou de súmula dos tribunais superiores, em matéria infraconstitucional, em sentido favorável ao contribuinte. Então, vejam que aqui me parece relevante esse ponto, porque muitas vezes você pode estar no judiciário com uma cobrança que você nem embargou, eventualmente você nem apresentou uma exceção ainda, e vem uma súmula do STF que lhe é favorável. Vem uma decisão do STF, por exemplo, como a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, por exemplo, que é favorável ao contribuinte. Então ele poderia formular na via administrativa um pedido de revisão de dívida inscrita para eventualmente a própria autoridade administrativa rever aquele débito, porque essa revisão cabe a qualquer tempo.
Então vejam que é muito relevante aqui o contribuinte estar atento a todas essas oportunidades que são dadas pela portaria 33. Os débitos cuja constituição esteja fundada em matéria sobre a qual exista nota ou parecer vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou pelo Procurador Adjunto da Fazenda Nacional em sentido favorável ao contribuinte. Então vejam aqui a importância de fazer esse checklist, né? Então vejam, quando o contribuinte é notificado da instrução endividativa, ele tem que verificar se há alguma base para apresentar um PRDI, ainda que ele não tenha feito um requerimento, uma impugnação quando foi notificado do lançamento, ou ainda que haja uma decisão desfavorável. Se enquadrar em alguma dessas hipóteses, principalmente se for um fato novo, uma questão nova, uma súmula que veio depois, uma decisão judicial que veio depois, ele pode alegar isso para fins de desconstituição daquele crédito tributário. Então vejam, eu tenho as matérias da Lei 10.522, eu tenho as decisões judiciais em controle concentrado, em controle difuso, com suspensão, resolução suspendendo a eficácia por parte do Senado Federal, eu tenho os atos declaratórios da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, as súmulas do CARF, as súmulas dos tribunais, enfim, uma série de situações que podem gerar um cancelamento dos débitos. Inclusive essa aqui, ó, os débitos cuja constituição esteja fundada em matéria decidida de modo favorável ao contribuinte pelo STF, em sede de julgamento realizado nos termos dos artigos 1035 e 1036, então julgamentos com repercussão geral e e processos julgados sobre a sistemática dos recursos repetitivos no STJ. Então sempre que se é um repetitivo tem que olhar lá, não, bom, se eu atuo em processo tributário e sair um repetitivo no meio do caminho, eu posso fazer um pedido de revisão de dívida inscrita. Os débitos cuja constituição esteja fundada em matérias decididas de modo favorável pelo contribuinte pelo TST, nos termos do artigo 896C, e os débitos cuja constituição esteja fundada em matéria sobre a qual existe jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de tribunais superiores em matéria infraconstitucional. Vejam que esse inciso 11, a meu ver, é o mais polêmico, né? Porque o que seria uma jurisprudência consolidada do STF ou do STJ, por exemplo, no nosso caso aqui? Então é importante, né? Você pode alegar isso, não, embora tenha havido aqui o lançamento pelo fiscal, embora eu não tenha impugnado, ou embora eu tenha impugnado e perdido, o fato é que há jurisprudência consolidada do STJ ou do STF, eu não quero que esse débito seja inscrito em dívida ativa, eu quero o cancelamento da inscrição em dívida ativa e a extinção desse crédito tributário, sob pena da Fazenda ajuizar uma execução indevida. Então o inciso 11 aqui gera mais controvérsias, mas é sempre bom verificar se aquilo que está sendo aplicado na via administrativa está em consonância com o entendimento do STJ e do STF sobre a matéria. Porque se não estiver, eu poderia suscitar aqui esse inciso 11 quando houver a inscrição em dívida ativa. Dizer, olha, há jurisprudência consolidada favorável ao contribuinte. E quais as vantagens, então, do PRDI? Vejam que são muitas, né, pelo que a gente já viu aqui, mas eu enumerei algumas, né? Primeiro que ele pode ser formulado pela parte ou pelo procurador que ela represente. Então, quando a gente fala pela parte ou pelo procurador que a represente, não há necessidade aqui de ser formulado sequer por um advogado. Claro que o advogado, quando atua num processo administrativo, ele tem mais condições, talvez, de enquadrar em algumas hipóteses do PRDI. Mas vejam que aqui a própria sociedade, a própria pessoa física pode ela própria formular um pedido de revisão de dívida inscrita ou pode nomear um procurador para fazê-lo em seu nome. Esse procurador pode ser um dos sócios da empresa, pode ser o contador da empresa, pode ser o advogado da empresa, enfim. Então aqui há uma vantagem muito grande, né, para o contribuinte. Por quê? Porque eu não preciso do advogado, que eu vou precisar na via judicial. Então isso é bom porque reduz a litigiosidade, porque está em consonância com os objetivos do CNJ, do Poder Judiciário, está em consonância com as orientações e diretrizes de cobrança da própria dívida ativa da Fazenda Pública. O pedido é formulado de forma digital, está no artigo 17, falar que vai ser feito pelo ECAC, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e hoje é feito pelo portal Regularize. Então, quando você entra no portal Regularize da PGFN, você faz o seu acesso ao portal por meio de certificado digital ou por meio do gov.br, para quem tem uma conta no gov.br, você entra e tem lá um ícone, pedido de revisão de dívida inscrita. Clica, quando você clica já abre ali os campos, é só marcar os itens, preencher, juntar o documento, assinar e enviar o pedido de revisão. Então é muito simples, é feito de forma digital, de forma eletrônica, não tem papel, não tem que ir na repartição, não tem que ajuizar a ação judicial. Não, é um pedido simples feito eletronicamente no site Regularize da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A análise é feita pelo Procurador da Fazenda Nacional, está no artigo 15 da portaria. Então isso também é uma vantagem em termos de processo administrativo fiscal, que é a autoridade competente para decidir. Vejam que na via judicial, o processo vai ser decidido pelo Poder Judiciário. Então você tem muitas ações, você tem um custo mais elevado, você tem ônus
encargos mais elevados, como por exemplo os encargos das custas, da sucumbência, dos honorários. E por outro lado, na via administrativa, numa primeira etapa, o processo é decidido pela autoridade julgadora, ali, pelo auditor fiscal que fez a autuação, por uma delegacia regional de julgamento ou pelo CARF, que é composto por profissionais gabaritados, competentes, mas não é a mesma análise da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Talvez aqui haja a oportunidade de se formular pedidos e de suscitar argumentos jurídicos que tenham mais chance de serem entendidos e acolhidos do que quando a análise é feita pelo auditor fiscal. O CARF, por exemplo, trata de legalidade que se diz objetiva, então é muito difícil você suscitar uma inconstitucionalidade ou uma ilegalidade para um auditor fiscal, para o CARF. Só que, quando você está atuando ali com o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, e como no próprio PRDI fala em matérias decididas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STJ, em que haja súmula, em que haja julgado sobre a sistemática da repercussão geral, recurso repetitivo, controle concentrado, controle difuso, com suspensão da eficácia pelo Senado, enfim, matéria com jurisprudência desfavorável no STF ou tribunais superiores. Então, a gente tem ali uma série de matérias que podem ser analisadas de forma detidas pelo procurador. Aquilo que ele não pôde fazer quando da inscrição, porque muitas vezes a inscrição se deu de forma eletrônica, automatizada, pode ser feita agora, no PRDI. Então isso abre uma oportunidade para que argumentos mais jurídicos e não só de fato sejam conhecidos e eventualmente acolhidos na própria via administrativa. Uma outra vantagem, esse pedido pode ser feito a qualquer tempo, como diz o artigo 2º da lei. Então, a qualquer tempo. O que significa esse a qualquer tempo? Pode ser feito mesmo que já tenha decorrido o prazo de 30 dias previsto na portaria, pode ser feito mesmo que já tenha ocorrido o ajuizamento da execução fiscal, ele pode ser feito a qualquer tempo, até que haja extinção do crédito tributário. Se há um débito inscrito em dívida ativa, e são muitos, né? A dívida ativa está na casa aí dos trilhões de reais, então são muitos débitos inscritos em dívida ativa, então é possível que você faça esse pedido de revisão a qualquer tempo. Isso é outra vantagem aí do processo tributário, direito tributário, no que diz respeito a esse instituto. Tem um prazo para que o PRDI seja resolvido, prazo de 30 dias, previsto no artigo 17, parágrafo 1º da portaria PGFN 33. Isso dá celeridade. Então vejam, o pedido é efetuado de forma simples, você tem lá os campos que indicam aquilo que você pretende alegar, você preenche os seus fundamentos, junta a documentação, assina, encaminha o pedido e aí são 30 dias para que o processo seja resolvido. Nem sempre é resolvido em 30 dias, né? Alguns julgados, algumas discussões sobre esse prazo ser extrapolado, às vezes ocorrem, e pode dar ensejo aí, né, ao ajuizamento de uma ação judicial, ou até mesmo um mandado de segurança, para que seja observado o direito líquido e certo da decisão naquele prazo previsto na portaria, na legislação pertinente à matéria. Então vejam, são várias situações aqui bastante vantajosas para o contribuinte. Então o prazo de 30 dias para decidir é uma delas. Eventualmente cabe até uma reclamação na própria via administrativa de que o prazo foi extrapolado, e aí geralmente se resolve na própria via administrativa, sem precisar de um mandado de segurança no Poder Judiciário, por exemplo. Cabe recurso nos termos do artigo 20, o que significa que o contribuinte, mesmo que ele não tenha a sua pretensão acolhida, ele pode recorrer em relação àquele tema, e isso traz, então, né, tudo isso traz vantagens no que diz respeito ao PRDI, que faz com que ele deva ser usado. E eu sou um grande entusiasta da utilização do PRDI, porque como juiz que atua no Poder Judiciário, que atua na vara de execução fiscal, há um alinhamento aí da política do CNJ, do Poder Judiciário, no sentido da redução da litigiosidade, que vai ao encontro também daquilo que a Procuradoria pretende, que é adotar uma conduta mais colaborativa, mais cooperativa com o contribuinte para reduzir os valores inscritos em dívida ativa, viabilizar o pagamento e retirar da cobrança aquilo que é indevido. Então, para nós que atuamos no Poder Judiciário, para os procuradores que atuam na Procuradoria, para o contribuinte, para os advogados que atuam nos processos tributários, é bastante vantajoso que haja essa composição, evitando cobranças indevidas, que os créditos não são rígidos, que vão gerar apenas mais litigiosidade desnecessária e encargos, tanto para o contribuinte quanto para as partes envolvidas. E como funciona, né, na prática esse PRDI? Vejam que essa é uma parte relevante e é muito simples, né, o funcionamento do PRDI. Eu mesmo tive a curiosidade de analisar como funciona, e quando você entra no portal Regularize, né, até botei aqui o site regularize.pfn.gov/home, você entra no sistema com a conta GovBR ou com certificado digital e tem lá a revisão de dívida inscrita. Você clica no ícone, abre essa página aqui. O pedido de revisão de dívida inscrita possibilita reanálise. Aqui eu cortei um pedaço ali para caber no slide, mas reanálise da situação dos débitos inscritos em dívida ativa. Daí vem uma pergunta, né? Por que motivo você quer revisar a sua dívida? Então você marcar um item ali, a dívida já foi paga, a dívida está parcelada, e aqui reflete aquelas situações que estão na própria portaria.
o advogado, o contribuinte, o procurador, a parte, seja quem for, vai marcar um item, continuar, e aí ele vai informar o número da inscrição, os fundamentos pelos quais ele entende que houve a inscrição indevida, os documentos que comprovam que aquela inscrição é indevida, assina, envia, e aí a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tem um prazo de 30 dias para responder aquele processo, naquele pedido de revisão efetuado pelo contribuinte. De acordo com a portaria ainda, o PRDI será analisado no prazo de 30 dias, contados o primeiro dia útil após o seu protocolo no ECAC, no caso agora no site Regularize da PGFN. O Procurador da Fazenda Nacional poderá intimar o devedor para apresentar informações complementares, hipótese na qual o prazo será contado a partir do dia útil após a apresentação. Vejam que o procurador, ao analisar aquilo que o contribuinte está dizendo, ele pode entender que falta algum documento, alguma informação, então ele pode converter em diligência, vamos dizer assim, e solicitar essas informações. Quando o PFI versar sobre o fato ocorrido antes da inscrição em dívida ativa, o procurador responsável pela análise poderá requisitar elementos de fato e de direito aos órgãos de origem. E aí as informações deverão ser prestadas no prazo de 60 dias, podendo ser prorrogados se houver motivo justificável. Tem um outro parágrafo que diz isso. Serão imediatamente indeferidos pedidos de revisão protelatórios ou apresentados em desacordo com as disposições constantes do artigo 15 e 16. Por isso que é muito importante nesse pedido que o cabimento desse pedido como parte de um processo administrativo, é importante que ele siga o que está disposto no artigo 15 e 16. Se for um pedido meramente protelatório, ele vai ser indeferido de plano. Importa a renúncia ao direito de revisão administrativa propositura pelo contribuinte de qualquer ação ou exceção cujo objeto seja idêntico ao do pedido. Vejam que, a meu ver, esse parágrafo aqui parece um pouco contraditório, porque se o artigo 2º diz que cabe a revisão a qualquer tempo, e se o procurador tem que fazer revisão de ofício ou a requerimento do interessado, me parece que não há qualquer motivo aqui para a ida ao Poder Judiciário implicar uma renúncia ao direito de revisão administrativa, porque não há renúncia ao direito de revisão administrativa, porque na verdade o débito que não é rígido não pode ser cobrado, porque há uma contrapartida aqui que é o dever do procurador de fazer esse controle de legalidade. Mas enfim, nós temos esse parágrafo 5º que veda a utilização simultânea, vamos dizer assim, da instância administrativa e da instância judicial. Mas é claro que se o contribuinte já tem uma ação judicial, me parece que ainda assim seria razoável admitir se o pedido de revisão em dívida escrita. Vamos ver como a Procuradoria vai se portar aí nos casos concretos sobre essa situação. E a decisão no PRDI? Como funciona essa decisão no PRDI? Deferido o pedido de revisão, a inscrição será, conforme o caso, cancelada, retificada ou suspensa. Deferido o pedido de revisão, a inscrição será, conforme o caso, cancelada, retificada ou suspensa a exigibilidade do débito, sendo que, neste último caso, serão sustadas no que couber as medidas escritas no artigo 7º. No caso de cancelamento da inscrição sem extinção do crédito, os débitos serão devolvidos para correção do vício, se for um vício formal, se puder ser efetuado um novo lançamento ou uma correção daquele vício formal. E quais são os pontos relevantes do PRDI que faltou, né, os pontos que faltaram ser analisados aqui? Bom, primeiro, um ponto negativo, o PRDI não suspende a exigibilidade do crédito. Embora pareça paradoxal, quando você faz um pedido de revisão de dívida inscrita, se há uma execução fiscal, por exemplo, em andamento, não vai suspender a exigibilidade do crédito, a execução vai continuar tramitando. Por outro lado, não há aqui um impedimento para que haja a cobrança dessa execução fiscal, mas de certa forma, como o prazo para decisão é curto, é possível que nos 30 dias haja a decisão e aí só após se prossiga ou não no julgamento da execução fiscal. Mas ele não suspende a exigibilidade do crédito tributário porque não é uma das impugnações, um dos recursos previstos nos termos da lei que rege o processo administrativo fiscal aqui, no que diz respeito à constituição do crédito, que a gente já está numa fase seguinte, a gente já está na revisão de um débito, de um crédito tributário, já na fase de inscrição. Então já acabou a discussão sobre a inscrição do crédito, então esse recurso, esse pedido não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Então, por consequência, ele não autoriza a expedição da CND, da certidão negativa com efeitos da certidão negativa de débito ou de uma certidão positiva com efeitos de negativa. Se feito em até 30 dias, porém, ele vai impedir o protesto, vai impedir a inscrição em cadastros como CADIM e demais atos de cobrança, como a verbação pré-executória, prevista lá no artigo 7º da portaria. Se você faz o pedido após 30 dias, aí não.
Você pode fazer o pedido a qualquer tempo. Recebeu a notificação da inscrição. Se você faz o PRDI em 30 dias, não vai ter protesto, não vai ter inscrição em cadastros restritivos, não vai haver aqui a averbação pré-executória, não vai haver a prática de nenhum dos atos previstos no artigo 7º. Mas o contribuinte não obterá certidão negativa ou positivo com efeito de negativa. Se ele faz depois dos 30 dias, como ele pode fazer a qualquer tempo, ele pode fazer 60 dias depois, um ano depois, quando a execução fiscal já está em curso, aí não vai implicar aí em sustação de um protesto já feito, ou não vai impedir que seja feito um protesto, não vai impedir a continuidade de execução fiscal, não vai autorizar a expedição de uma certidão positiva com efeito de negativa, não vai suspender uma penhora realizada ou uma averbação pré-executória realizada, enfim. Por isso a importância de fazer o pedido no prazo de 30 dias. O contribuinte tem 30 dias para fazer o pedido e a Procuradoria 30 dias para resolver aquela demanda trazida pelo contribuinte. Os pedidos protelatórios são indeferidos de plano, né? Então esse é um ponto importante aqui. Pedidos protelatórios são indeferidos de plano, então é muito importante que se enquadre aqui, que se verifique que a adequação do pedido a algum dos itens previstos lá na portaria, porque se não ocorrer essa adequação, o pedido pode ser indeferido de plano. Então esses são pontos relevantes aí do PRDI. E é relevante também a inscrição do contribuinte na plataforma Regularize para que ele possa receber as notificações, as intimações de forma eletrônica pelo próprio site, evitando assim que haja uma eventual perda dos prazos aí, tanto para apresentar o PRDI como para apresentar eventual recurso. Então, meus amigos, o PRDI é uma importante novidade aí trazida pela legislação tributária, pela portaria PGFN 33 de 2018, não tão nova assim, mas ainda relevante e pouco utilizada na prática. Esse pedido pode ser feito a qualquer tempo pelo contribuinte, ainda que já haja uma execução fiscal ajuizada, mas a grande vantagem é que seja feito no prazo de 30 dias para evitar o protesto, a averbação pré-executória, a inscrição em cadastros e os atos de cobrança previstos no artigo 7º. O PRDI, porém, lado negativo, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, não autoriza a expedição da certidão negativa com efeito de positiva. Vantagem, ele tem que ser decidido em 30 dias, de forma que é um instrumento célere que pode gerar uma extinção rápida daquele crédito indevidamente constituído ou daquela dívida indevidamente inscrita, daquele valor indevidamente inscrito em dívida ativa da União. Outra vantagem é que ele é feito pela própria parte ou por um procurador por ela designado, é decidido por um procurador-geral da Fazenda Nacional, é feito de forma eletrônica, é célere e a decisão, como eu disse, deve se dar em 30 dias. O importante é que seja verificada a adequação daquilo que eu estou alegando com as possibilidades previstas na portaria e aí, muito importante também, juntar os documentos, como a própria portaria diz, que demonstram esse direito. Então, é uma novidade aí, não tão nova, mas eu trato como uma novidade importante em relação ao processo administrativo tributário, ao direito tributário, porque tem a ver com a rigidez dos atos de cobrança nos termos do Código Tributário Nacional, da Lei de Execução Fiscal, que fala do controle de legalidade, da Lei 10.522, que regula a questão dos artigos 20 B e C, e da própria portaria PGFN 33. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que seja útil para vocês. Se você já usou, já viu, já atuou num PRDI na prática, deixe aqui embaixo seu comentário, compartilhe o vídeo com os amigos, faça aqui as suas considerações, mande suas dúvidas, suas sugestões para que a gente possa fazer uma sala de aula, um canal cada vez melhor para vocês. É isso. Até a nossa próxima oportunidade.